Salve! Tem uma conversa aí que eu ouvi no Face e também recebi um e-mail de pessoas perguntando e falando que acabou o direito ao acidente de trajeto. E algumas pessoas me perguntaram, e esses dias eu vi um vídeo sobre o assunto de alguém explicando sobre o acidente de trajeto, né? Será mentira ou será verdade que não existe mais o acidente de trajeto? Claro que é mentira. Existe, continua existindo, é um direito previdenciário e está aí, vivinho, né? Todo trabalhador que se acidenta no trajeto, na ida ou na vinda, tem o direito ao seguro contra acidente do trabalho. E da onde é que veio esse papo de que tinha terminado o acidente de trajeto? Aí alguém, né, e tem muita gente aí nos Facebooks da vida, que lê uma coisa e interpreta outra e já sai escrevendo, dando curso, ministrando palestra, escrevendo artigos, sem entender direito da coisa e criando confusão. Então, da onde veio essa confusão? A reforma trabalhista, ela terminou, extinguiu o direito da jornada em itinere. O que é isso? É aquele direito que o empregado tinha durante o tempo do seu transporte, que ele levava de casa para o serviço, do serviço para casa, quando em algumas situações previstas na CLT, o local de trabalho era afastado da residência do trabalhador. A fábrica, por exemplo, lá no meio do mato, lá, né? E aí o trabalhador, para sair da casa dele, para chegar até a fábrica, levava uma hora e meia. Muitas vezes a própria empresa fornecia o transporte, ou através de transporte público, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o trabalhador tinha o direito de, durante aquele tempo de deslocamento de casa para o serviço, do serviço para casa, contava como jornada de trabalho. Saía de casa já começava, como se eu tivesse batido o ponto quando saísse de casa, né? E aquilo, então, era transformado em jornada de trabalho, o que correspondia, ao final, em hora extra. Havia uma situação também bastante rígida, e eu tive casos na Justiça do Trabalho, defendendo empresa, de trabalhador que saía do serviço, da bancada do serviço, por exemplo, às 18 horas. Aí ele ia tomar banho, ia trocar de roupa, ia retocar a maquiagem, aquela coisa toda. E aí ia bater lá o ponto, ia passar o dedão lá para sinalizar a saída, às vezes 20, 30 minutos depois do horário que era o final da jornada. Então, aqueles 10, 15, 20 minutos que ele levava para bater o ponto, para marcar o ponto, para sinalizar a saída, era somado e considerado como jornada de trabalho também. Então, tudo isso foi extinto pela reforma trabalhista, né? Mas principalmente o direito à jornada em itinere, ok? Então, acabou aquele direito ao pagamento de salário durante esse tempo se deslocando de casa para o serviço. Mas isso é direito do trabalho, é CLT, não é? E o direito ao acidente de trabalho, de trajeto, é um direito previdenciário, não tem nada a ver com o direito trabalhista. Então, continua havendo, sim, o direito ao acidente de trajeto, né? E aí, também, em decorrência disso, houve uma pequena discussão, uma divergência de que a empresa será condenada ao pagamento de indenização nos casos de acidente de trajeto. E aí eu ouvi alguém dizendo que não, a empresa nunca, que a empresa jamais seria condenada a pagar indenização para o empregado acidentado no trajeto.
Em direito, nós não podemos nunca dizer sim taxativamente ou não taxativamente. É aquela história, opa, vamos analisar o caso e depende. Por exemplo, no acidente de trajeto, se o empregado está indo para casa na sua bicicleta, na sua moto, no seu carro ou de ônibus e acontece um acidente, obviamente que a empresa não tem nada a ver com isso, né? Agora, tem um caso muito comum até do trabalhador que a empresa fornece o meio de transporte. A empresa põe lá um ônibus, põe uma Kombi, uma van, qualquer tipo de veículo assim, para transportar os empregados. E aí, aquele ônibus que a empresa ofertou, que a empresa disponibilizou, está com algum defeito mecânico, e aí sofre um acidente, o empregado se machuca, tem que ser afastado, a empresa tem toda a responsabilidade civil, nesse caso, em relação ao acidente, tem que indenizar sim. Inclusive, aqui tem um caso que se chama responsabilidade objetiva. Quando o acidente é em meios de transporte, não se busca a culpa, a culpabilidade por negligência ou por imperícia. O transportador, ele é automaticamente condenado como se fosse dolo, né? Então, tem que indenizar, sim, com certeza, tá certo? Então, voltando, acidente de trajeto continua existindo e existe casos, sim, em que a empresa é obrigada a se responsabilizar e indenizar o empregado acidentado no trajeto, tá certo? Valeu, obrigado. Qualquer dúvida, envie um e-mail para mim lá no contato@periciasdotrabalho.com.br. Um abraço, tchau.